Nosso grupo escolheu falar sobre o artigo científico de biotécnicas da reprodução como técnicas de manejo reprodutivo em ovinos. Eficiência reprodutiva. Independente do sexo, quando utilizado corretamente, as biotecnias de reprodução podem gerar crias com grande desempenho de ovinos, mantendo também matrizes e crias vivas. As biotecnias de reprodução, elas auxiliam em ter uma cria com um grande rendimento, mas não ignora o fato de ainda observar a genética do animal, o manejo e a alimentação, a nutrição, para que esse animal cresça e tenha grandes ganhos. Estação de monta e inseminação artificial. Quando utilizado corretamente, a inseminação artificial, junto com o estudo da estação de monta, pode gerar benefícios para a produção de ovinos, na qual você observa quando entra no cio e quando utilizar a inseminação artificial. Tendo conhecimento, então, do ciclo do animal, para não ocorrer uma inseminação artificial em um período errado, sendo assim perdendo tempo, dinheiro e a cria, no caso, o produto. Sincronização e indução do éster e da evolução. Período de tempo relativamente curto, entre 24 horas a 72 horas, obtida na fase luteal por meio de administração de prostaglandinas durante a estação de acasalamento natural. O uso de programa de luz e a administração de melatonina são capazes de induzir o éstero, mas não de forma sincronizada. A indução de éstero sincronizada é aquela obtida por meio de coquetéis hormonais, que empregam gonadotrofinas e associação em progestágenos e prostaglandinas. Tabela sobre sincronização do éstero. Na figura A, durante a estação de acasalamento, a sincronização do éstero pode ser alcançada com o uso de PGF2-alfa em dose única ou duas doses intervaladas de 7 dias. Na figura B, de ésteros com hormônios. Figura C, o éstero pode ser induzido pelo uso de luz artificial. As fêmeas são submetidas a 16 horas de luz e 8 horas no escuro, por um período de 60 dias, e os animais manifestam o éstero cerca de 60 dias após o final do tratamento. Os machos também devem ser submetidos ao mesmo tratamento. Na figura D, o efeito macho se faz presente após o afastamento completo do macho das fêmeas por um período não inferior a 3-4 semanas. Ao ser reintroduzidos no rebanho, um significativo número de fêmeas ovula em 72 horas. A sua aplicação é mais eficiente na estação de transição e pode ser associada ao uso de luz artificial. Melatonina. Implantes de melatonina é usado para a indução de éstero em ovinos. Normalmente, a técnica é usada próxima à estação de monta natural, antecipando-a. Todavia, pode ser usado no final da estação de acasalamento ou início da estação de anestro. Ovelhas submetidas a implante de melatonina por 40 dias. Transferência de embriões. A doadora deve ser avaliada, selecionada as características genéticas produtivas. Deve ter avaliação do histórico de fertilidade. Vermifugação e vacina devem ser feitas pelo menos 15 dias antes. Acasalamento. Deve ser por laparoscopia, com semifresco, deve ser feita 36 horas após a retirada do progestágeno. Colheita. A colheita é feita 6 a 7 dias após o início do éstero e, em média, 5 embriões viáveis são recuperados por doadora. Preservação de embriões. A técnica mais usada para ovinos é a congelação de glicerol, com desidratação, pré-congelação e reidratação pós-descongelação, em várias fases. Os embriões, após a retirada
e ênfase são colocadas em máquinas programáveis e submetidas a uma curva de resfriamento rápida. A receptora. A atenção especial deve ser dada à ordem de parto, ao desenvolvimento corporal e à habilidade materna. Inovulação. A inovulação dos embriões pode ser feita pela técnica cirúrgica laparoscopia. O uso de droga dilatadora da cervice, como ocitocina e estrógeno, favorece a involução transcervical. PIV, produção in vitro. O interesse pelo sistema PIV de embriões vem crescendo e pode ser explicado pela existência de ovários oriundos de abatedouro, que são uma forma mais barata para a obtenção de óvulos. No entanto, esses óvulos não podem ser usados em programas de melhoramento genético, pois, no geral, os ovários são oriundos de animais de descarte. Por consequência, a colheita dos óvulos em animais vivos, de genética e condição de rigidez conhecidas, passou a ser a técnica preferida para o uso do sistema de PIV de embriões. Após a obtenção de óvulos imaturos, o protocolo de PIV envolve 3 etapas: maturação de óvulos recém-colhidos primários, fecundação de óvulos maturados secundários e cultivo presumíveis zigotos por cerca de 1 semana até a formação do blastocisto, que podem ser transferidos a fresco ou criopreservados. E há 3 sistemas de cultivo são rotineiramente usados: A. Co-cultivo. B. Condições semi-definidas em meio adequado para exigências de embriões. E C. Desenvolvimento in vivo no oviduto. Mas, independente do sistema de cultivo, as taxas de desenvolvimento de óvulos são similares. Diagnóstico precoce de embriões. Em nível de rebanho, especialmente em regime de manejo semi-intensivo ou intensivo, o diagnóstico precoce de gestação é uma BR muito importante. Ao identificar as fêmeas prenhes, serve de suporte ao manejo da nutrição e sanitário destas, e a tomada de decisão quanto ao descarte das não gestantes ou a condução de outra EM. Favorece a identificação das fêmeas portadoras de problemas reprodutivos e contribui para minimizar as perdas, principalmente de ordem econômica. Algumas técnicas de diagnóstico de gestação são imprecisas, de difícil precisação, requerem equipamentos caros, exigem metodologia sofisticada, necessitam de mão de obra qualificada, apresentam riscos para as matrizes, embriões ou fetos. Com o advento da ultrassonografia em tempo real, a maior parte desses empreendimentos deixou de existir e tornou-se a técnica de preferência para se fazer diagnóstico de embriões pela maioria dos profissionais que se dedicam à reprodução ovina. Dentre as vantagens da ultrassonografia em tempo real, ressalta-se a eficácia, a precocidade que o diagnóstico pode ser feito em relação à data de cobrição da IA ou da transferência de embrião e a segurança do operador, matriz ou concepto. O conhecimento da idade fetal e do número de fetos favorece a implementação das práticas de manejo sanitário e alimentar nutricional, uma vez que as exigências nutricionais variam em função da idade e do número de fetos. O manejo alimentar e da nutrição no transcorrer do terço final da prenhez contribui positivamente para preparar as matrizes quanto à condição corporal ao parto e para o ganho de peso dos fetos, o que repercute diretamente no peso das crias ao nascerem. Esses 2 aspectos são muito importantes para que o sistema reprodutor das matrizes reassuma sua função plena, o mais cedo possível, durante o período pós-parto e para a sobrevivência das crias no transcorrer do período de amamentação. A indução do parto acontece quando está em uma situação de prenhez prolongada. Na maioria desses casos, elas são diagnosticadas como algum transtorno patológico, como a paraplegia pré-parto ou hidropsia. São realizadas também quando querem encurtar um período de prenhez ou ao agrupar os partos para um controle melhor. Porém, a indução do parto com precocidade na prenhez pode favorecer a morte, apresentando imaturidade para sobreviver por conta da capacidade respiratória. A ovelha é um corpo lúteo dependente para a manutenção do início do estado de prenhez. Após o primeiro terço dessa gestação, a placenta passa a ser a principal fonte de progesterona, fazendo o corpo lúteo dispensável na manutenção. Para a indução do parto na ovelha, usa-se corticosteroides pela via intramuscular, particularmente a dexametasona e a betametasona. Não é considerável fazer uma tração dos envoltórios fetais, pois pode levar à morte da matriz por conta de hemorragia, e ainda favorecendo o surgimento de uma infecção uterina que acaba interferindo na duração do intervalo entre os partos. A placenta deverá ser expelida no decorrer de 8 horas após o nascimento da última ovelha.
Muitas técnicas são utilizadas para a sexagem dos embriões, através da análise citogenética, que detecta os antígenos H e Y, técnicas de PCR, que apresentam vantagens por serem mais simples, rápida e de baixo custo, com ótima eficácia. Em ovinos, a técnica tem sido pouco usada, porém, independente da espécie, a sexagem de embriões é de grande importância para esclarecer o desenvolvimento e a diferenciação dos embriões. Bissecção, em tese, é a divisão de duas partes iguais. Nesse artigo, vemos que para fazer a bissecção, o embrião tem que estar no estágio de mórula ou blastocistos. Nesses estágios, são divididos em dois hemiembriões. Nisso, cada par de embrião vai ser transferido para a receptora, e assim tendo prenhez gemelar. A primeira vez que isso foi realizado em ovinos foi em 1986, e foi a partir de células somáticas que conseguimos fazer isto com sucesso. Já a clonagem de embriões é o processo de fazer uma cópia biológica de um óvulo fertilizado, que iniciou o processo de divisão celular, ou seja, vamos criar um gêmeo. Nela, vamos usar células diferenciadas e vamos transferi-los para os cistos receptores, lembrando que esses embriões são cultivados in vitro, antes de serem transferidos para a receptora. Essa transferência nuclear tem sido muito aplicada em diversas espécies. Para entendermos mais sobre clonagem, falaremos sobre Dolly, que foi o primeiro mamífero a ser clonado. Dolly nasceu no dia 5 de julho de 1996. Tal procedimento foi feito a partir de células adultas. O núcleo de uma célula das glândulas mamárias de uma ovelha adulta de uma raça conhecida popularmente como cabeça branca foi transferida para o ocito com o núcleo removido de uma fêmea da segunda raça citada, conhecida como cabeça preta, e outra ovelha de cabeça preta gerou Dolly, que seria a ovelha 3. Dolly nasceu idêntica ao primeiro animal citado. Então, 3 mães contribuíram com seu nascimento. Uma forneceu o ovocito, a outra os cromossomos, que foram inseridos no núcleo desse ovocito. A terceira foi responsável pela gestação. O ovocito é um óvulo imaturo, em um estágio prévio de desenvolvimento. O óvulo é uma célula reprodutiva, ou seja, possui apenas metade do DNA necessário para gerar um ser vivo. A ideia é que outra porção de cromossomos venha do pai, através do espermatozoide. A união e fusão dos dois gera uma célula completa, que se multiplica e vira um filhote. Fazer um clone é tirar essa metade de DNA que vem de fábrica com o óvulo e substituí-la por uma carga genética completa. Se já está tudo ali, não há necessidade de um espermatozoide trazer a metade que faltava. Basta um estímulo artificial para o óvulo se tornar um novo ser vivo. Ele é implantado no útero de uma mãe de aluguel e cresce normalmente. Vamos lembrar que transgênese é a alteração do material genético de uma espécie pela introdução de uma ou mais sequências de genes de outra espécie, mediante o emprego de técnicas de engenharia genética. Isso vai resultar em uma espécie com novas ou melhores características. Vamos fazer essa técnica através de DNA recombinante. No caso de ovinos, é através de microinjeções de uma construção de DNA no pronúcleo de zigotos. Nesse artigo, vemos que ovinos apresentam ótimas características para a transgênese. Além disso, vimos que o custo é muito mais barato, sendo que de um bovino é de $546 mil e $60 mil de um ovino. Ovinos transgênicos portadores de uma construção queratina IGF-I apresentam expressão cerca de 6% maior na pele do que aqueles não transgênicos. Através de ovelhas transgênicas, conseguimos a produção de medicamentos para o tratamento de fibrose cística e da deficiência em alfa-antitripsina. Esses medicamentos serão produzidos a partir de proteínas sintetizadas pela glândula mamária de ovelhas transgênicas.